Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou Grace Rodrigues, diretora do FBDE Nexion. Convido a todos a visitarem nosso site www.fbde.com.br. Somos uma empresa de consultoria nas áreas comercial, marketing, vendas e gestão de negócios com certificação ISO 9001. Temos 45 anos de mercado, com resultados importantes nos projetos desenvolvidos, onde atuamos em mais de 1.500 clientes, não só nas mudanças de processos, mas principalmente nos aspectos culturais da organização, através dos nossos consultores sêniors. O FBDE Nexion é uma das empresas mantenedoras do GRAAC. Nós temos o QR Code no vídeo, mire a câmera do seu celular, faça sua doação e junte-se a nós nessa causa. Todo o nosso conteúdo está em nosso canal do YouTube. Se inscrevam e compartilhem com seus contatos. Iniciaremos a live de hoje, nossa live café Personal Branding. Nós disponibilizamos o e-mail live@fbde.com.br para que vocês façam comentários, sugestões e possam compartilhar a experiência de seus negócios. Nossa convidada para a live de hoje é Daniela Vick. Seja bem-vinda, Daniela. A Daniela é graduada em Relações Públicas, com 16 anos de carreira e especialista internacional em Personal Branding, com clientes em mais de 16 países. Possui o MBA em Marketing pela GV e especializações nas áreas da comunicação corporativa, comunicação internacional e em Personal Branding pela Espanha. É também mestranda em neuromarketing pelos Estados Unidos e professora convidada em cursos de pós-graduação em universidades pelo Brasil. Sócia fundadora da You Brand Company, onde é consultora e estrategista. É convidada frequente para falar sobre o tema nacional e internacionalmente para lideranças, executivos e empreendedores, e como estratégia de carreira. Seu principal objetivo é impulsionar profissionais e empresas a vivenciarem resultados máximos através das infinitas possibilidades do personal branding. Seja bem-vinda, Daniela. No contexto da live de hoje, a gente vê um esforço consciente e intencional por parte das empresas para criar e influenciar a percepção pública sobre um produto ou mesmo o próprio negócio, E isso tem sido estendido às pessoas e aos profissionais. O comportamento digital das marcas e dos gestores, eles posicionam muitas empresas como uma autoridade no seu setor, eleva a credibilidade e diferencia essas empresas da concorrência no seu mercado de atuação. Para os profissionais, isso pode significar um avanço de carreira, um aumento do seu círculo de influência e um maior impacto na liderança de pessoas. Todo esse movimento, ele dá uma ressignificação ao papel e à importância do profissional de relações públicas dentro das corporações. E para a gente aprofundar um pouco nesse assunto, que ele é extremamente extenso, Daniela? Eu te convido, abra seu microfone para nós iniciarmos esse debate sobre o personal branding. Para iniciar esse contexto, eu peço que você conceitue para a gente, o que é o personal branding, qual que é a importância para as lideranças no contexto organizacional. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Grace, pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando aqui um pouquinho mais do universo do personal branding. Parabéns pela introdução. E vamos lá, então, a primeira questão que você traz, O personal branding, ele é um processo de gestão pessoal, onde coloca todas as marcas pessoais, onde subentende-se todo profissional enquanto uma marca pessoal e protagonizando nas suas carreiras e tendo impacto e influência nos negócios. É um processo que podemos dizer que se popularizou no mundo através do administrador norte-americano Tom Peters em 97, quando ele cita sobre o olhar
para as nossas marcas pessoais enquanto carreira e enquanto negócio. Então, dentro de um contexto corporativo e, inclusive, do mercado e momento a qual nós vivemos, em que marcas pessoais estão se profissionalizando, no mesmo momento marcas corporativas estão se humanizando, esse papel de entender-se enquanto uma marca pessoal que gera valor, gera impacto, né, conecta, influencia, é de extrema relevância. O processo de gestão, né, de uma marca pessoal envolve estratégia, envolve processos, envolve práticas que venham alinhar identidade, imagem e reputação. Mesma questão que a gente trabalha no branding corporativo, não é mesmo? Onde alinha-se a identidade corporativa, a imagem que ela projeta, a reputação que ela carrega e que automaticamente influencia e impacta nos negócios, na atração de talentos, na retenção. O profissional também, enquanto parte desse conjunto organizacional, a relevância de compreender-se na identidade, imagem e reputação, alinhamento de propósito e o maior impacto possível, então, dessa marca pessoal para o mercado, a indústria a qual está posicionado e para a organização a qual ele trabalha e representa. Entendi, Daniela. Na verdade, a gente vê dentro dos nossos projetos, né, como nós estamos focados muitas vezes em projetos na consultoria comercial, a área de vendas, ela acaba sendo o cartão de visita da empresa. Né? Mesmo o representante comercial, que ele não é integrante da equipe, mas ele como pessoa jurídica, ele está empreendendo em conjunto com a empresa, ele acaba sendo, na verdade, a imagem que a empresa passa para todo o mercado de atuação, né? Nesse contexto, todo profissional, ele pode considerar desenvolver a sua marca pessoal, né? Como que a empresa transfere esses conceitos, como você disse, toda a estratégia para esse profissional. E, por um outro lado, sempre as empresas tiveram um porta-voz, né? Então, hoje, como que fica todos esses atores no movimento de construção da marca da empresa? Excelente questão, Grace, e há muito ainda que se falar do personal branding para o ambiente corporativo. É um tema um tanto inovador, até olhando uma perspectiva global, né? Há muito que se fazer aqui no Brasil ainda, de trazer o processo de gestão do personal branding para dentro da organização, não apenas olhando para o alto escalão, mas sim também e a partir dele, mas todo o corpo de liderança e todos os colaboradores, todos os profissionais envolvidos. Quando a gente está falando de marca, né? Falamos de marca corporativa, inclusive equipe terceirizada, profissionais terceirizados fazem parte. Então não importa, né, se ele é um CLT, se ele é uma empresa contratada e que representa, muitas empresas trabalham com outsourcing e por aí vai, todos representam essa marca. Quando a gente trabalha isso no aspecto da marca pessoal, é extremamente relevante esse entendimento da própria responsabilidade da sua marca pessoal enquanto indivíduo, a qual ele precisa ser o protagonista, o estrategista, né, da carreira, do desenvolvimento e o impacto que ele tem na representação da marca a qual ele está alinhado, associado. Como nós dissermos que o profissional ele representa a marca apenas dentro do horário laboral dele, e absolutamente não. Hoje um profissional representa a marca em todos os círculos sociais, na internet, especialmente, né, na internet, quando ele está em outras atividades, fora da sua atividade laboral, ele está representando a marca. Então, esse mindset, esse entendimento de responsabilidade é fundamental para evitar crises, é fundamental para trabalhar-se na esfera, inclusive, de advogados da marca. Né? Quando a gente viveu há um tempo atrás, né, essa questão do porta-voz, de um único profissional realmente representar a marca, como relações públicas, a gente acaba vivenciando muito essa questão de planejamento, crise, opinião pública, treinamento, né, de liderança para lidar com informações da organização em frente à mídia e tudo mais. Hoje nós vivemos um momento em que muitas vezes a mídia pode procurar qualquer colaborador da organização para falar sobre uma determinada situação, para checar algum dado. Então há uma necessidade por parte da
da empresa de olhar uma comunicação estratégica a qual todos estejam alinhados nos valores, estejam alinhados quanto aos fatos, né? E essa representação. Para o lado do profissional, e aí como você trouxe aqui a questão do profissional de vendas, né? Muitas vezes a gente vê um profissional de vendas bem articulado, né? Com bons resultados, criando um verdadeiro engajamento com os clientes, né? Laços emocionais, vamos dizer assim, né? Porque os negócios, para entender de negócios, é importante entender de pessoas, então acontece isso, e esse profissional, dado momento, pode até sair da organização e ir para outra organização, e muitos clientes vão com esse profissional, justamente porque a empresa não trabalhou, né, a marca pessoal dele, muitas vezes vinculada ao negócio e que tem um impacto em toda a cadeia, né? Então, não é para a empresa ter medo de ter um profissional com uma marca pessoal forte que se destaque. É a forma de trabalhar esse mindset cultural, a qual engaje as marcas pessoais fortes numa marca corporativa forte. É um trabalho de parceria e não de competição. Quem tem a marca pessoal mais forte é a corporativa ou é a pessoal, não se trata disso, mas se trata de alinhar todos os pontos de contato. Seja o profissional que está de frente de vendas, seja um suporte, seja a alta administração, seja o apoio e o suporte à alta administração. Então, é disso que se trata, uma sinergia e um alinhamento, né, de marcas pessoais e marcas corporativas. Entendi. Nós vimos também muitos líderes, né, de empresas na posição de CEOs, de gestores principais do negócio, eles acabavam sendo o único protagonista dessa construção, né, Daniela? E como você falou, hoje a empresa ela troca a reputação, né? Ela transfere a sua reputação para a sua equipe e a equipe também acaba transferindo a sua reputação para a empresa. Como fica o sentimento, né, desse líder que às vezes é um fundador da empresa, às vezes é um sucessor, mas é a pessoa que representa o negócio quando ele começa a tangibilizar que ele precisa compartilhar essa imagem, né? A dividir, não é mais somente ele que constrói. Isso é muito bacana, Grace, em vários aspectos, né? Quando a gente trabalha o branding corporativo, tem toda a jornada, desde a fundação do negócio, como iniciou, como é que essa história é contada para o mercado, para os profissionais, e aí as técnicas são diversas, o storytelling é uma delas, né? Que traz essa contação de história estratégica para o mercado, para a imprensa, para os colaboradores. Da mesma forma, a questão do profissional também, né? Ou seja, muitas vezes esse profissional, esse fundador, esse executivo que iniciou o negócio, é claro que ele tem uma grande, né, emoção com o negócio envolvida, uma grande história, e muitas vezes ele vai precisar passar o bastão. Chega um momento de uma sucessão, né, ele precisa passar o bastão, ou até mesmo trabalhar mais o sentimento de pertencimento, de que não foi apenas eu que construí o negócio, fomos nós. Cada um que fez parte do negócio ajudou a construir e a chegar onde chegou. Então, quando você trabalha sem deixar de lado um protagonismo, né, sem deixar de lado qualquer aspecto relevante de crescimento do negócio, surgimento do negócio, expansão, e tantas empresas aí que passam por processos, né, distintos nas fases de vida, a mesma questão se envolve para o profissional, quando ele vai pegar um bastão de uma gestão, de uma administração corporativa, como que a empresa consegue trabalhar todos os pontos dessa comunicação antes da ação acontecer? É muito importante, né? Ou seja, eu vou pensar estrategicamente todo o processo e que mensagem, que impacto que eu quero gerar para evitar justamente uma comunicação informal, ruídos, né? Seja para o mercado, seja para dentro da organização, de quem é a próxima liderança que está chegando, mas e agora, né? Questões que podem ser levantadas justamente por não ter se pensado estrategicamente nas marcas pessoais envolvidas nessa história. Então, cada marca pessoal é única, você trabalha o conceito de respeitar e valorizar as questões de cada uma, assim como cada liderança tem um estilo de gestão, de liderar, e não é uma competitividade, qual é o líder melhor, o líder pior, quem contribuiu, será que agora vão contribuir? Não, e se trata de colocar todos no mesmo barco. Eu costumo até falar, Grace, não tem um furo no seu lado do barco, estamos todos no mesmo barco, então precisamos, enquanto líderes, enquanto liderados, participantes de uma cultura, ter esse entendimento, que estamos trabalhando para o mesmo propósito, e que, claro, quando parte da visão da gestão,
gestão, da alta liderança, é orquestrar muito bem esses elementos, né? Então, orquestrar essa comunicação estratégica a partir do ponto das marcas pessoais e que vão gerar impacto, então, na marca corporativa. É uma gestão de percepção? Sim. É uma gestão de reputação? Sim. E uma reputação corporativa é feita de muitas reputações pessoais. Por isso que as empresas estão sim buscando no mercado por marcas pessoais fortes e que são feitas de resultado, que são feitas de agregar realmente resultado na organização, nos projetos, naquilo que se propõe. E, claro, os colaboradores, os profissionais, por sua vez, querem fazer parte de uma marca corporativa forte. É orgulho, é motivo de orgulho ter lá no seu currículo, né, participei da empresa X, que tem determinada relevância e contribuição para o mercado. Então, trabalhar bem esses aspectos da cultura corporativa para também trabalhar bem os aspectos da cultura, das marcas pessoais que fazem parte, são fundamentais. Eu vejo como uma parceria de extremo sucesso, seja num processo de sucessão, seja em qualquer processo, na verdade, desde quando você está chegando numa organização, essa valoração das marcas pessoais e esse entendimento de alinhamento, né? Eu acho que só tem a ganhar ambos os lados. Perfeito. Agora, Daniela, tem que ter uma sintonia, uma sinergia, né? Porque a partir do momento que eu estou desenvolvendo a marca pessoal, eu estou traduzindo, como você mesmo compartilhou em outros bate-papos, a essência da pessoa, né? E, como você falou agora, é necessário a empresa ter claro, e acho que a gente está num momento, inclusive, de reavaliação, de repensar o propósito dos negócios, né? Mediante todo um cenário coletivo que está sendo presenciado, para existir essa conexão, né, entre a essência das pessoas, desses profissionais e de suas marcas individuais, junto com a marca da empresa, como fazer essa sintonia fina, né? Como a empresa ter claro esse propósito que traduz a essência do negócio em relação à marca pessoal dos seus funcionários. Como a gente faz essa sinergia? Essa é uma pergunta inteligente, Grace, e a gente percebe a temática do personal branding, a necessidade, talvez até urgente, dela fazer parte e um entendimento, tanto do alto escalão, da direção, e também ser trabalhado desde os primeiros pontos no recrutamento e seleção, numa área de recursos humanos. Ou seja, eu preciso entender alguns aspectos aqui para fazer esse match, né, acontecer, de identificação de essência, né? Já é citado em inúmeras pesquisas, né? O quanto a contratação, muitas vezes, a influência da contratação em aspectos comportamentais, porque os técnicos são treináveis, né? Então, se busca identificar uma essência num ser humano, num profissional que vai trabalhar numa organização para justamente ser uma aliança de longo prazo, né? E quando já se inicia esse trabalho, essa continuidade, né? Claro, o profissional, ele está olhando a todo tempo para a organização também e tentando perceber se aquilo que a organização propõe enquanto propósito, missão, visão e valores, se eles são vividos na prática ou se eles são apenas uma frase bonita estampada em algum quadro na empresa. Então, há essa cobrança também de autenticidade, de coerência por parte dos profissionais. E aí, é claro, a empresa também vai olhar para esse profissional e vai perceber, né, o engajamento, o quanto que ele também, ele não é um passivo organizacional. O que é um passivo organizacional? Aquele profissional que espera tudo da empresa, né, para desenvolver sua carreira, para ter resultados. Ele precisa, ele primeiro, entender a sua marca pessoal, desenvolver, né, para que sim venha, então, também resultar para a organização. Então, não é mais um trabalho de eu vou esperar por uma área de recursos humanos, olhando da visão do profissional, pelo investimento, por um treinamento, para enviar para um evento, não. É preciso trazer esse mindset para o profissional e automaticamente com a visão da empresa, né, essa busca, e você falou bem, o pensar e o repensar de propósito, né, isso não é construído no individual, não é um líder que chega e diz, nosso propósito, é uma construção coletiva, porque todos fazem parte, né, então, isso gera um sentimento de pertencimento muito maior quando há um envolvimento. Até, inclusive,
inclusive, Grace, né, no desenvolvimento de produtos, as empresas estão envolvendo o cliente final. Justamente por quê? Porque o produto vai ser para ele, então faz total sentido, né? Você quer vender para o cliente, envolve ele no processo de desenvolvimento desse produto. E assim é quando a gente está falando dos profissionais, né? O quanto que nós podemos realmente fazer esse envolvimento para que haja uma relação em que esse profissional, mesmo no futuro, não trabalhando mais na organização, que ele ainda se mantenha um advogado da marca, alguém que acredita nos princípios e valores, alguém que defende a imagem dessa empresa, mesmo estando em outras organizações no futuro, não fazendo mais parte, mas que ele leva as questões que vão muito para além até da ética profissional, mas que leva realmente uma representação de tudo que aquele negócio representou enquanto ele fez parte, ou representa a nível de indústria, de mercado. E isso é um nível alto de engajamento realmente, não é um nível que uma empresa perde um profissional apenas por questão de 10 ou 15% a mais no salário, é um nível que realmente você já conseguiu algo muito mais relevante no relacionamento. Entendi. Agora, a gente tem presenciado também em algumas corporações, Daniela, uma mudança na cultura organizacional, né? Isso está vindo de fora, até nós fizemos um bate-papo com alguns profissionais que estão na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, e a gente está sentindo, chegando isso no Brasil, essa mudança da cultura organizacional pautada na diversidade, né? Na autenticidade e sobre um certo aspecto, acaba se apresentando como uma situação de dicotomia, né? Não só em grandes corporações, mas também em startups, né? Que também já nascem com outro DNA. Não acaba sendo controverso estruturar um trabalho de alinhamento de imagem da empresa e de profissionais no momento onde nós estamos evidenciando essa diversidade? É muito interessante porque quando se fala até em personal branding, muitos podem pensar que é trazer uma estratégia única, né, ou coletiva e aplicar em todos para que saiam, né, quase que uma padaria, vamos dizer assim, todos muito bem alinhadinhos como um exército, né? E não, se trata de respeitar a individualidade, e aí vem a base da diversidade, né? Ou seja, nós temos um ambiente pluralista dentro da organização, mas que todos possam convergir para o mesmo objetivo, para a mesma, alinhados dentro da mesma cultura. Compararia, Grace, a uma orquestra. Todos estão tocando uma mesma partitura, mas cada instrumento tem a sua função e é respeitado. E dentro de uma orquestra podemos ter profissionais mais jovens, profissionais mais experientes. Nós temos algumas vezes algum profissional que vai fazer um solo, né? Nós podemos ter até um coral de apoio. Então, eu acho que é um exemplo que representa e figura bem essa questão da diversidade, de trabalhar a autenticidade de cada um. Porém, nós temos que entender também o que é o conceito de autenticidade. A autenticidade não é querer fazer o que se quer na hora que se quer e como se quer. Se não fizer dessa forma, não estou sendo autêntico, a empresa não está me dando espaço para ser autêntico. É muito importante, e por isso, de novo, volto ao mindset a ser desenvolvido nesse profissional, enquanto os fatores culturais, que esse profissional ele também entenda esse conceito de autenticidade para a manifestação dela, a empresa também, e existem todos os códigos que regulamentam, né, esses códigos de ética, os códigos de conduta, existem os princípios e valores desse negócio. Por isso que, mais uma vez, o engajamento ocorre na esfera invisível, né? Não é quando está se fazendo uma planilha, um PowerPoint, uma ação, né? De repente um desempenho numa reunião. Esse engajamento ele é invisível na organização, né? A questão dos valores, do propósito, tudo isso que permeia, ele precisa ser respirado, ele precisa ser vivido. Então é muito importante trabalhar esse entendimento que eu posso ser quem eu sou, a empresa vai aproveitar o melhor de mim, porém também do outro lado entendendo as diretrizes dessa organização. Por quê? Porque esse match ele já tem, essa conversa eu acredito que tem que ficar clara logo no início da relação, né? Vamos discutir a relação antes dela iniciar de repente e entender que parceria que nós vamos estabelecer aqui, para que não hajam crises e conflitos futuros. Mas assim como um casamento, um relacionamento, pode haver alguma crise, algum conflito, então vamos sentar para conversar novamente, vamos alinhar se de repente alguma comunicação não ficou clara aqui entre expectativas, né, entre o que são os conceitos para nós, do que permeia a autenticidade, uma liderança. Falo bastante no conceito de liderança servidora, né, o líder que se coloca a serviço dos outros e com isso é uma grande influência também, e por aí vai. Então, espero ter respondido a sua questão, sim, né, dentro da autenticidade e da diversidade. Exato, até porque, como você já mencionou anteriormente,
todo o comportamento desses profissionais na própria rede social, ela acaba refletindo para a empresa, né? Então tem que haver um alinhamento, porque senão o propósito ele não está dando match, como você falou, né? Então a empresa ela tem que respeitar, mas o profissional também tem que estar ciente daquilo que ele está se adequando, né? Para reproduzir e estar na mesma sintonia de forma autêntica, né? Isso. E não fake, né? Não formatada. Um outro assunto que eu queria explorar também com você, Daniela, é porque nós temos muitos projetos em empresas familiares, né? E necessariamente, principalmente com toda essa transformação digital, muitas empresas estão acelerando um processo de sucessão familiar, né? E aí nós temos um conflito entre a imagem tradicional do fundador que, né, planejou, iniciou e atingiu um sucesso na empresa, e ele tem todo um estilo de gerenciar esse negócio. Como reproduzir, como preparar esse time, né, essa equipe, para receber um novo líder e de que forma trabalhar a imagem desse sucessor, porque muitas vezes ele vem como filho do dono, né, e não um gestor preparado. Então, como construir a marca do sucessor familiar e transferir essa reputação, né, que seja ele também um filho ou um gestor profissional, independente, mas de que forma que a gente pode construir esse personal branding dele no momento em que ele está herdando algo que já existe? É muito interessante porque a gente pode figurar aqui diversos cenários quando a gente está falando de sucessão, né? Como você disse, pode ser um filho que vem a seguir, dar continuidade ao negócio, pode ser alguém de mercado que venha ser responsável por essa sucessão. Então a gente sempre precisa entender o contexto e, de novo, a história, né, que traz cada ator envolvido aí nesse cenário. Muito importante é que isso aconteça um planejamento prévio, né, com bastante antecedência para entender todos os elementos e atributos e como que vai ser trabalhado, sem causar a questão de um é melhor do que o outro, ou, já há muitas vezes questionamentos e inseguranças, né, e dúvidas que permeiam na rádio peão, que a gente chama, que é a conversa informal de corredor, de cafezinho. Então, certamente trabalhar esse processo respaldando, né, todos os elementos e pontos que foram criados até o momento, porém, trazendo aí e linkando essa nova figura que entra no cenário. Isso é muito importante, linkar que aspectos que ele está trazendo e o que o novo momento do negócio exige e pede para que essa pessoa venha entrar e fazer parte, e as pessoas envolvidas nesse processo, elas têm uma questão de os medos, né, as dúvidas. Então, essas questões precisam ser sanadas para que não haja uma amplificação de ruído. Então, a empresa precisa, e os seus protagonistas precisam ter uma postura de muita clareza na comunicação, mas muita estratégia de como e quando deve ser feito. Por isso que é, sim, um plano de comunicação, tanto para dentro e primeiramente para dentro, valorizando os profissionais, para depois ser para o mercado, jamais ocorrer o efeito inverso, né, de vazar alguma coisa para o mercado e os colaboradores não estão sabendo. Isso é um tiro no pé. Então, trabalhar sempre o público interno como prioridade, trabalhar com a máxima brevidade possível para que esse processo seja o mais natural possível e não impositivo e não algo que não envolva novamente as pessoas, né? Elas querem fazer parte, elas querem muitas vezes esse primeiro líder muito carismático de repente, ou muito, né, próximo da equipe, e talvez o próximo líder que venha, ele não é tão próximo, ele tem outras características e faz parte, tudo bem, cada líder, cada profissional tem as suas características e há talvez uma expectativa do time e uma continuidade de conduta, de atuação, de liderança, e às vezes não, o líder que vem a seguir, ele de repente é diferente, e as pessoas precisam ver essa diferença como bem-vindo, e esse líder também precisa ser preparado para entender, né, as coisas positivas que aconteceram, criar um match, dar uma continuidade, né, criar uma ponte, não uma barreira, no sentido, foi bom até aqui, mas agora
né, eu vou fazer melhor ou trazer muito para ele. Não, continuar com essa mensagem, né, de estamos todos juntos, como vocês, né, contribuíram e foi feito no passado e chegamos no sucesso até aqui, continuarmos, né, todos juntos, porém, o novo momento, o novo mercado, o novo momento do negócio, da indústria, da empresa, requer essa mudança e deixar com muita clareza o que se espera dessa mudança, né, e como que se vai ser conduzido em todo ponto de contato. Comunicação online, comunicação interna, comunicação externa, enfim, tudo isso tem que estar muito bem planejado, o momento de como é feito esse desdobramento e essa introdução desse novo líder já no ambiente, na vivência, na convivência, na aproximação. Né? Acho que é muito importante não ser um momento de ruptura, e sim como uma corrida de revezamento. Estou passando o bastão, mas nós precisamos todos corrermos juntos, então precisa ser bem orquestrado, né? Para que se aproveite o melhor. E aí entra mais uma vez o storytelling, entra a gestão da imagem, da reputação, a comunicação, entra identificar os agentes de influência invisível na organização, que não são hierárquicos, são as pessoas que podem influenciar uma cultura, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto contagiar quanto contaminar, identificar quem são esses porta-vozes internos, trazer eles para uma aproximação, os líderes das áreas, quando uma empresa é muito grande, quem são os líderes influentes e não hierárquicos muitas vezes, e aí são diversas as ações que se podem propor para trazer eles, para que sejam influenciadores desse processo e não dificultadores, né? E não que venham criar ruídos, barulhos e dificuldades para absorver novas condutas, novas posturas, talvez novas políticas que esse novo líder vai trazer. Então, um processo de mudança envolve sempre, né, novidades, inovação, mas também, para quem está sempre acostumado a fazer da mesma forma, pode envolver medos, dúvidas, questionamentos. O importante é gerenciar tudo isso da melhor forma possível. E parte-se, sim, dessa visão de marca pessoal, né, entender os elementos de cada um. Como eu falei, um líder, de repente, pode ser mais carismático, o outro tem outras características que são de valor. Então, precisamos buscar essas características e alinhar para benefício de todos e do negócio. Certo. Infelizmente, a gente tem alguns casos que nós presenciamos em projetos, mas eles são exemplos negativos, né? Que justamente pela falta de preparo, né, pela falta de planejamento, por essa falta de estratégia, a gente já presenciou muitos sucessores passando por muitas dificuldades nos primeiros 2, 3 anos de gestão, justamente por isso, né, pela dificuldade da equipe aceitá-los como os gestores, por essa mudança de comportamento. Seu pai não fazia assim, agora você faz assim, né? Então, há uma alta resistência à mudança natural do ser humano, né? Por um líder, por um gestor de empresa ainda mais. Você tem algum case que você gostaria de citar para a gente? É bem importante, né? Eu acho a análise de cases negativo, ela é fantástica, porque chama a atenção justamente o olhar aonde algumas empresas e gestões estão errando, né? Estão tendo pontos, gaps, que de repente quem aqui está nos ouvindo e está passando ou vai passar por um processo de sucessão, venha estar atento, né? E invista previamente, né? Para que não venha ter problemas, porque quando a gente fala, e esse cenário que você trouxe, eu acompanhei uma situação também em que o sucessor era filho, estava fora do país, voltou para o Brasil e já começou um trabalho de job rotation, inclusive, de passar por vários departamentos para sentir, entender a realidade de cada um, para que quando ele assumisse, né, a postura, ele justamente tivesse bastante respaldo e não, olha, cheguei, amanhã pego o bastão. Não, absolutamente. Então, vem com a antecedência necessária e começa a fazer o processo. O que aconteceu nesse caso? Claro que resguardando marca pessoal e marca corporativa, mas o que aconteceu? Ele realmente começou a caminhar nesse processo, uns 2 anos, e chegou em determinado momento em que esse sucessor e o atual gestor já não conseguiram mais o alinhamento necessário, vamos dizer assim, de interesse de ambas as partes. E esse sucessor, que já estava sendo treinado, preparado, veio para o Brasil e era esse o planejamento, ele acabou desistindo da operação. E é um direito, pronto, né? Claro. Tanto para quem é um sucessor de família, quanto, de repente, um profissional de mercado, desistir. Então, quem está passando o bastão, é muito importante entender que isso pode acontecer, né? A pessoa simplesmente chega a algum momento e desiste,
por pressão, por várias questões, ruídos de comunicação, os impactos emocionais, essa não aceitação. Nós, enquanto seres humanos, queremos fazer parte de algo maior que o nosso cargo, que a nossa função, enfim. Então, esse sentimento de propósito, ele é extremamente relevante, fundamental, e pensar em todos os stakeholders, né? Você está pensando numa aceitação do time, mas também tem que pensar nesse sucessor, como ele é aceito e como isso vai fazer com que ele também tenha uma autoconfiança, tenha presença executiva, né? E não venha ser minado na sua imagem, minado na sua reputação. Porque muitas vezes o profissional ele pode ter uma boa reputação até então, e por uma hostilidade do ambiente, não aceitação das pessoas, ele possa começar a ser minado e às vezes não aguente a pressão, não queira passar por isso, e ele abra mão desse processo. É o que eu vivenciei, então é delicado. Acompanhei depois a empresa, até fez outros tipos de negócio, não foi mais na sucessão, ela vendeu, foi vendida, se vendeu para uma outra organização maior, super conhecida, que comprou, mas não era o plano inicial. O plano inicial era fazer uma sucessão, enfim, depois foi-se o outro desenrolar da história. Entendi. Então, é importantíssimo olhar todos os atores nesse processo para que não haja impacto de nenhum lado. Exato, e planejar com antecedência, né? Como você falou, seja toda uma preparação, né? Você precisa preparar esse terreno para que ele seja recebido já posicionado da maneira correta. Agora, falando nos aspectos práticos, né, desse trabalho, muito mais relacionado às ferramentas que a gente tem, quais as ferramentas, efetivamente, Daniela, que são utilizadas na formação dessa marca pessoal? Né? Como que hoje é preparada a imagem de um CEO de uma forma estratégica, né, para que cause esse bom impacto, não só na mídia, né, como você disse, ou seja, para os conselheiros, para o mercado, para os funcionários. Como que é preparado esse trabalho de personal branding? Maravilha, vou falar um pouquinho aqui de processos e ferramentas, então. Quando se fala de imagem de um executivo, automaticamente se pensa muitas vezes em media training, postura para com a imprensa, e pronto, né? Estou preocupado em me expor, em aparecer, ter visibilidade na imprensa, ou se a imprensa vier me acionar, eu estou preparado e pronto, né, com a pauta e tudo mais. Vai muito para além disso, mas muito para além disso. Essa é uma ação que permeia aí a parte da visibilidade, né, da comunicação dentro de um processo. Tudo começa com o diagnóstico, né? Tudo começa de entender como é a identidade, a imagem, a reputação desse profissional hoje, né? Como ele entende, como ele vai falar sobre ele, da identidade dele, fala sobre uma imagem projetada, a sua intencionalidade. A gente fala de marca pessoal com intencionalidade. Esse assunto na esfera da liderança é fundamental, porque ninguém segue um líder que não sabe para onde está indo, né? E às vezes ele próprio pode saber para onde está indo, mas ele não consegue comunicar isso e engajar as pessoas na causa dele para segui-lo. É o tal da presença executiva. Então, a gente trabalha com esse diagnóstico de identidade, imagem, reputação, análise, né, de toda a história desse executivo, da onde ele chegou, da onde ele veio, as escolhas de carreira, os resultados que ele já teve, os resultados negativos que porventura ele já passou, né, se teve alguma crise de reputação em uma outra situação na vida, a sua marca pessoal online. Então, hoje os executivos não podem achar que, né, redes sociais é algo para alguém que tenha tempo para ir lá e escrever alguma coisa, e ele está muito preocupado com o trabalho e ignora o universo digital, porque as conversações estão acontecendo lá, o que acontece é que o executivo muitas vezes não faz parte delas, mas o concorrente está lá, o cliente está lá, até os outros acionistas podem estar lá. Então, chamar para conversa é importante, isso fala de posicionamento, de postura, de estabelecer pontes, e a gente tem diversas pesquisas que falam sobre a presença do executivo em redes sociais, mas não vou me adentrar aqui agora, mas entra também. Então, nós entendermos de dentro para fora, né, identidade, imagem, reputação, entendermos metas e objetivos de curto, médio e longo prazo desse profissional, né, para com a sua carreira, na organização, entender o seu storytelling, a história que ele vem contando e é construída até aqui, a história que ele quer contar e construir para o futuro, entender o capital relacional dele, a influência dele, né, tanto online quanto fora, nos bastidores, na rede e na indústria, entender como é que está organizada essa rede, como é que está constituída, como que ele se relaciona e se movimenta na rede, né, e entender como que ele vai, o que ele vai gerenciar, que pontos que ele vai gerenciar, os indicadores-chave, para que realmente ele possa, então, entender que o movimento dele é progresso e não barulho. Ele precisa, assim como uma organização tem um planejamento estratégico, cada área da empresa tem os seus indicadores, né, é feito lá o dashboard, é monitorado as ações, os investimentos, o ROI,
Quando no processo de gestão da marca pessoal, extremamente relevante também isso, para esse executivo saber o que ele precisa fazer. Será que nesse momento ele precisa de uma repaginada da imagem? Ele precisa de um treinamento em comunicação, um treinamento sim na imprensa ou não? Ele precisa trabalhar mais a marca pessoal dele online? Ele precisa mudar uma postura, um comportamento junto à sua equipe? Como ele é visto pelos pares, pelos liderados, pelo mercado como um todo, né? Então a gente precisa mapear, entender os elementos, os ingredientes que ele traz, no cenário a qual ele está envolvido, se existe algum ruído em torno dele, né? E trabalhar, então, sim, com um plano de ação estruturado. Esse é o nosso trabalho, nós mapearmos desde o micro, desde o olhar para dentro, para o DNA desse profissional, para o grande mercado, para as questões mercadológicas que vão gerar, a marca pessoal dele vai gerar oportunidades e possibilidades. Porque, Grace, falando aqui só um pouquinho de online, tem muitos executivos que, por falta dessa clareza, ou sabe lá o que pode acontecer no caminho, eles vão para a internet e às vezes eles não têm uma postura de acordo, né, coerente, ou tiveram algum momento, algum lapso lá e fizeram alguma postagem, alguma publicação, até da esfera pessoal, mas que comprometeu a imagem da organização, comprometeu a sua imagem enquanto líder. Então, hoje é preciso uma política clara, e o personal branding, esse processo de gestão, traz para esse executivo uma clareza muito grande, né? Às vezes ele pode imaginar e pensar que ele está tendo uma imagem, a intenção da imagem dele está sendo recebida, né, conforme ele está emitindo, e não. Muitas vezes ele quer mostrar força e as pessoas estão percebendo arrogância, e força e arrogância são dois atributos distintos. A força encoraja, a arrogância afasta, né? Então a gente precisa entender todo o ponto de contato, comunicação, né, escrita, comunicação verbal, quais são esses ingredientes que ele trabalha, como ele se posiciona mediante uma crise, um projeto que deu errado, uma situação caótica, de pressão, e como que ele envolve e trabalha os resultados, a equipe, tudo isso. Então, estou falando aqui num panorama geral, mas são dentro de um processo de executive branding, que é o personal branding para os executivos, aplicamos mais de 35 ferramentas, alinhamos, temos encontros para alinhar todo esse processo, para que seja extremamente aderente ao profissional e à cultura, ao negócio a qual ele está, né? Então, precisa ocorrer essa customização, essa imersão de ambos, para que ele não venha perder tempo, energia, investimentos em áreas, em frentes a qual ele não necessitaria fazer movimentos, e sim que ele venha ser o máximo assertivo possível, mas também medindo os indicadores, vendo o seu progresso e entendendo o que ele deve fazer e colher no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, e como isso cruza com a organização, e o que ele pode fazer para se diferenciar e para levar a organização num patamar ainda melhor, né, mediante a opinião pública, mediante os seus colaboradores, e por aí vai. Perfeito, agora vamos mudar o holofote, né? A gente falou o lado do executivo, agora como relações públicas, né, também dentro da sua formação, quais que você diria que são os pontos chaves, né, que uma organização deve estar atenta nesse quesito de preservação, de reputação de imagem, e até mesmo para evitar ou administrar, né, fazer a gestão dessa crise de imagem ou de reputação? O que a empresa deve fazer além do trabalho que o próprio executivo deve fazer? Isso é muito bacana, Grace, porque a gente pode estar aqui comunicando nessa live para a empresa dos mais diversos portes, né? Desde o pequeno, de repente, até a multinacional, enfim. É claro que quanto maior a empresa e mais estruturada, maior a área, o departamento de comunicação, né? Há empresas que têm departamento de comunicação corporativa, instituídos com relações públicas, às vezes até mesmo jornalistas, assessores de imprensa, enfim, todo um aparato para dar voz e vez frente a todos os pontos de contato de comunicação da empresa com o mercado, né? Com os acionistas, investidores, mídia, sociedade, enfim, comunicação interna, né? Em apoio à frente de recursos humanos. Outras empresas de outros portos, às vezes, não têm toda essa estrutura, algumas até terceirizam, né? Tem agências de fora que dão apoio, mas muito importante e eu vivi um momento, Grace, que as empresas, é o momento das redes sociais que se fala, muitas empresas tinham medo de se posicionar, porque, e se alguém for lá e falar do meu negócio, do meu produto, né? Um concorrente, enfim, né? E tiveram um pouco de receio no início, vivenciei algumas empresas com esse mindset, e foi justamente uma questão que não teve como, né? A pressão, né? Não é nem opressão, mas a pressão mercadológica, as novas tecnologias, transformação digital, a gente já vem nesse processo. Agora, com esse ano, inclusive atípico, é que muitas empresas tiveram que acelerar isso e muito, né? A liderança online, por aí vai, né? Nesse sentido. Então, assim,
quando as empresas elas perceberam que não tem mais como, eu preciso estar lá, elas precisaram desenvolver políticas claras, elas precisaram estabelecer, né, olha, quem vai comunicar o quê, como eu vou me posicionar, e se tiver uma reclamação, vai para o saque, vai para a área de relacionamento com o cliente, quem é que está lá participando do diálogo? Ah, então é um diálogo muito mais informal, né, para uma empresa que às vezes pode ser bastante tradicional e formal, é um diálogo mais informal nas redes. Então, como é que foi tudo isso? Então, é muito interessante perceber, e por que eu trago esse exemplo, as mudanças, né? Então, de repente, quem está aqui nos ouvindo, é muito importante esse olhar para o que o mercado está dizendo, né? Para como que estão se movimentando lideranças, tecnologias, processos, o comportamento do consumidor, né? Hoje nós compramos diferente de como nós comprávamos antes. Hoje muitos negócios são feitos por WhatsApp. No passado não tão distante, nem se pensava nessa situação, né? Ainda existem empresas que trabalham com a intranet, né? Ou seja, eu estou te dando informação e, na verdade, eu já tive a oportunidade de implantar processos de comunicação dentro das organizações que você já está criando uma rede social interna, né? Ou seja, você está trazendo todos para convergência, para partilha de ideias, para inovação, para melhoria de processos. Então, o profissional de relações públicas, ele é um facilitador, é uma influência de bastidores, né? Ele é um facilitador desse processo, conectando, né, a alta liderança, os pares, todo o corpo, né, interno, externo, e é um agente, eu vejo como um agente de propagador dessa cultura, né, estabelecendo os melhores meios e canais e processos para que haja fluidez. O que toda empresa quer é fluidez na comunicação, e é na comunicação que estão muitas vezes os maiores problemas, né, os ruídos, e eu não entendi a expectativa e a entrega, e aí já começam a se criar conflitos, ou enfim, impacto no resultado e nos desempenhos. Então a busca, né, por amplificar e melhorar cada vez mais a comunicação, e essa troca, esse feedback contínuo, ele é de extrema relevância. Perfeito, sempre foi e continua sendo, né, um ponto de melhoria para as organizações. Nós estamos chegando no final da nossa live, Daniela. Eu queria trazer uma última pergunta para você. Na verdade, você citou em vários momentos a presença executiva, né? Então, eu queria que você explorasse um pouco esse conceito para a gente e também colocasse para nós a respeito da confiança. Né, eu acho que é um atributo que você chegou a comentar conosco a respeito de pesquisas que estão sendo desenvolvidas com esse ponto, sim, do quão importante é para a imagem do executivo, para a imagem desse CEO, o desenvolvimento em termos de confiança. Isso, maravilha. Então, 2 perguntas em 1, vamos lá. A questão da presença executiva, né? Postura, a seriedade, trabalhar a questão do posicionamento é muito importante. Por quê? Esse profissional, ele pode ser um profissional altamente competente, realmente orientado a resultados, mas ele não pode deixar de trabalhar essa imagem. Se você precisa projetar e parecer isso para a influência natural. Então, você precisa trabalhar. A presença executiva é quando a gente olha para o profissional e você sabe que está na presença de alguém que vai chegar longe, sabe que está na presença de alguém que você pode confiar, porque ele próprio tem autoconfiança, ele próprio sabe para onde está indo, ele sabe o que precisa e ele quer que todos vão, engajem. Então, é uma influência natural, não é uma influência imposta. Eu mando e você obedece, porque eu estou no papel de diretor, de gerente, de CEO, enfim. Não há mais espaço para isso. Inclusive, muitas organizações já trabalham no modelo de gestão orgânica, né? Então, há inúmeros modelos de negócios aí no mercado, de gestão. Então, é muito importante essa presença executiva ser trabalhada, e ela é trabalhada estrategicamente através do personal branding. Por quê? Porque não é algo de um momento, né? Não é um evento, é algo que precisa ser contínuo para gerar confiança. Existem 3 Cs, Grace, que tornam uma marca pessoal forte. E essa é uma pergunta que em anos de consultoria sempre nos fazem, né? O que eu preciso fazer para ter uma marca pessoal forte? E aí isso impacta na presença executiva. Clareza, coerência e confiança. Se eu não tenho clareza, eu não consigo nem me movimentar, não sei para onde estou indo ou o que eu tenho que fazer, para quem, como. Então, eu concentro um tempo para ter clareza. Uma vez tendo clareza, eu preciso ter coerência entre os meus valores práticas, entre a minha promessa e a minha entrega, entre aquilo que eu tenho e projeto no online e aquilo que eu projeto no offline, todos os pontos de contato. Isso aumenta a confiança, né? Então, se você quer ser um líder confiável, perceba se realmente você está cumprindo aquilo que você está prometendo, se as pessoas podem contar com você, se você
trabalha esses pontos chaves que são tão imprescindíveis para a sua marca pessoal e para o negócio. E a constância é o que vai garantir o seu posicionamento, né? Então, as pessoas vão saber se é um líder que pode confiar, contar com você, se é vou pegar aqui uma característica, por exemplo, a pontualidade, né? Se é um líder pontual, se é um líder que defende os liderados, se é um líder que articula e trabalha muito bem o why, e a gente fala muito do Golden Circle, inclusive eu deixo uma dica aqui para quem está assistindo, existe um grande TED Talk do Simon Sinek falando sobre o Golden Circle, que é o why. Tanto pessoas quanto empresas se conectam pelo why, o porquê do seu negócio, o porquê das suas escolhas. Então, para a presença executiva é muito importante trabalhar esse why. E quando a gente fala de confiança, eu trago, e se você puder até partilhar, uma pesquisa aqui da Edelman, que é a maior agência de relações públicas global e que investiga esse índice de confiança, não apenas no Brasil, mas no mundo. Então, anualmente, e é esse gráfico que entra aqui então para todos verem, olha que interessante a gente perceber o movimento da confiança. E aí eu digo para todos, né? Ninguém faz negócio com quem não confia, ninguém vai respeitar um líder, né, que não confia, ninguém vai trabalhar numa organização que não confia. Então, confiança é o fator-chave, é o coração do personal branding, trabalhar para que se amplie essa confiança e a percepção dessa confiança, seja no negócio ou seja na postura das lideranças desse negócio. Então, esse gráfico da Edelman, e ele mostra aqui que foram mais de 33 mil entrevistados, né, em vários países, a gente consegue perceber, e aí eu deixo aqui o convite a quem quiser se aprofundar, né, o que está por trás de cada ano, de cada detalhe aqui da confiança, tem no próprio site da Edelman, no relatório anual global, é extremamente relevante para as lideranças terem acesso, né, e perceberem isso. Mas olha só que interessante, né, eu coloquei algumas setas aqui para sinalizar. Em 2002, a gente teve um declínio do CEO celebridade, né, o CEO muito midiático, muito exposto. Em 2005, a confiança se deslocou das autoridades para os pares. Eu acredito e confio muito mais no meu colega do que no meu líder. É tão interessante quando a gente olha isso também para mercado, a gente pode ver e perceber que a questão da influência também, porque a influência, dentro da influência tem a confiança, né? Ninguém vai me influenciar se eu não confiar nessa pessoa, então não faz sentido, então está conectado. Você quer mais influência, você precisa ser mais confiável. Se você quer ser mais confiável, você precisa ter clareza, coerência e constância. A gente olha para a mídia e não é mais os artistas, as celebridades, enfim, as figuras públicas que muitas vezes nos influenciam, e sim as pessoas que estão na nossa rede. E aí nesse slide fala sobre a era da celebridade que a gente já viveu, e depois a era do CEO invisível, e agora as pessoas querem o CEO autêntico. Então por isso que é fundamental esse trabalho na marca pessoal, para que realmente venha essa autenticidade de cima implicada nos negócios. Perfeito, Daniela. Bom, a gente teria com certeza conteúdo, curiosidade e muito assunto para tratar por muito mais tempo. Sem Mas dúvida. a gente tem por tradição, traz uma mensagem final para todos os que nos acompanharam agora até o final dessa live, para a gente poder fazer o encerramento. Maravilha, eu acho que uma mensagem que eu posso deixar aqui para todos é que não é possível mais fazer, né, os negócios do presente querendo resultados no futuro com modelos do passado. Então a gente precisa pensar estrategicamente, estar aberto para novas práticas. O personal branding é sem dúvida uma delas, né? Não se trata de moda ou tendência, se trata de uma prática de gestão pessoal que precisa ganhar mais espaço nos processos organizacionais, porque nós estamos falando de pessoas, né? São pessoas que entregam o produto ou serviço, fazem parte, geram valor, e eu deixo aqui então essa mensagem que você que está nos ouvindo possa experimentar as infinitas possibilidades do personal branding para sua marca pessoal, para o legado que você está construindo na sua organização, e que o seu negócio venha crescer cada vez mais. Muito obrigada, Grace, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Daniela. Como a gente discutiu, né, a empresa forte, ela atrai profissionais que querem se aperfeiçoar, que querem se desenvolver. Então, torna-se importante para a carreira profissional desse indivíduo esse desenvolvimento. E o inverso também, né? As empresas cada vez mais querem profissionais preparados, bem posicionados, que contribuam para a imagem delas e para o seu resultado. Como você citou para mim num outro encontro, é a individualidade, né? Um trabalho individual que está
colaborando para o coletivo. Eu acho que esse sentimento é algo que as organizações estão absorvendo. Daniela Vick, muito obrigada por todo o conteúdo, por todas as informações que você nos trouxe. A nossa live ela foi gravada e estará disponível no nosso site e também no nosso canal do YouTube. Se inscrevam, compartilhe esse conteúdo amplo com todos os seus contatos. Nós disponibilizamos o e-mail live@fbde.com.br para que vocês façam comentários, sugestões e, se quiserem, agendem um meeting com os nossos consultores para debater os seus negócios. Para quem ainda não fez sua doação, se engaje conosco na causa do GRAAC, mire a câmera do celular no QR Code do nosso vídeo e faça a sua doação. Um bom dia a todos e até a próxima live.